Boa tarde, todo mundo. Hoje a gente vai começar nossa segunda aula síncrona e a gente vai falar sobre cultura e clima organizacional. Bom, a cultura organizacional é como a personalidade da empresa, tá? A cultura é formada por valores, crenças, hábitos que todo mundo na organização acaba compartilhando e, consequentemente, isso afeta como os funcionários se comportam. Isso afeta como os funcionários interagem um com os outros, tá? Se sua empresa valoriza a inovação, seus colaboradores são incentivados a apresentar novas ideias. Se sua empresa tem uma norma de trabalho em equipe, os colaboradores vão sempre estar gostando de trabalhar em equipe. Se sua empresa faz reunião legal, divertida, frequente, né? Isso tudo é reflexo da cultura organizacional. E entender a cultura organizacional é super importante para que a organização funcione bem, tá? É super importante para a organização ter sucesso. Quando a cultura é forte, as pessoas se unem mais, as pessoas ficam mais motivadas, as pessoas se adaptam melhor às mudanças que podem vir a surgir. Mas se a cultura é ruim, isso causa briga, resistência a novas ideias, dificuldade da organização em manter pessoas talentosas para trabalhar, em atrair pessoas talentosas e em manter pessoas talentosas para trabalhar. Por isso que estudar cultura é tão importante para quem está liderando. Por quê? Porque entendendo a cultura, os líderes, no caso, né, conseguem identificar o que precisa ser melhorado, onde precisa melhorar, né, e conseguem também criar um ambiente de trabalho que seja mais legal e mais saudável para todo mundo, tá? Bom, a cultura organizacional é uma coisa tão importante para as organizações que começou a ser percebido lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Quando as empresas multinacionais começaram a se espalhar pelo mundo. O pontapé inicial foi o toyotismo, tá? Que foi um jeito de gerir que a Toyota desenvolveu, né? Eles introduziram práticas como just in time, eles introduziram práticas com foco na melhoria contínua e isso acabou virando referência mundial. E aí o que aconteceu? Com a globalização ficou ainda mais evidente, ficou ainda mais claro que entender as diferenças culturais é muito importante para as organizações, né? Que as organizações elas precisam se adaptar às várias culturas onde elas estão atuando, porque isso vai impactar diretamente como as coisas funcionam dentro dela, tá? A cultura organizacional, ela não é uma coisa que acontece só dentro da empresa, tá? Mas a cultura organizacional, ela é uma parte crítica que pode fazer diferença na competição global, né? A cultura organizacional, ela é a base que acaba ajudando a empresa a ser mais forte, os colaboradores a serem mais unidos e, consequentemente, se destacarem no mercado onde elas escolheram para estar inserida, né? Uma das funções da cultura organizacional é o impacto na identidade e no pertencimento dos colaboradores. Por quê? Porque a cultura organizacional, ela impacta a identidade e o pertencimento dos colaboradores quando ela cria um ambiente onde os valores compartilhados, as relações interpessoais positivas e o reconhecimento desses colaboradores fazem com que eles se sintam valorizados, né? E queiram participar cada vez mais do dia a dia organizacional, né? Uma outra função da cultura organizacional é promover a coesão e o comprometimento desses colaboradores. Pois quando a cultura organizacional estabelece valores, estabelece normas que unificam os colaboradores em torno de objetivos comuns, acaba fortalecendo a colaboração e o engajamento desses colaboradores
com a missão da empresa, né? Outra função da cultura organizacional, né, tá se referindo à diversidade e à inclusão, né? Aqui a gente cita o exemplo de uma cultura clã, que ajuda a integrar os novos membros de uma maneira muito mais fácil, criando um ambiente que é acolhedor, criando um ambiente que é amigável, né? E aí o que acontece? Isso faz com que todos se sintam cada vez mais à vontade para fazer parte da equipe. Mas, por um outro lado, se a cultura é rígida, se a cultura é exclusiva, né, ela acaba criando barreiras a essa diversidade, né? E isso torna difícil para os novos colaboradores a adaptação. Isso pode até travar a inovação, né? Por isso que a gente sempre fala que um ambiente aberto e acolhedor é super importante, é essencial para que todo mundo possa se sentir bem, obviamente, e contribuir com novas ideias e, consequentemente, com o sucesso da organização, né? Como a gente disse, a cultura, ela é legal, é bacana, é importante de a gente estudar, principalmente quando a gente passa a entender que a cultura, ela pode ser uma barreira para a mudança. Porque quando as pessoas estão muito acostumadas a fazer as coisas da mesma maneira, elas ficam resistentes a novas ideias, né? É tipo quando a gente tem um jeito de fazer algo que já funciona e alguém chega e fala, vamos mudar tudo isso aí, né? O que acontece? A gente acaba ficando com o pé atrás, né? A gente tem medo do desconhecido, a gente simplesmente acaba não sentindo a necessidade de mudar. E isso, como eu já disse no slide anterior, acaba travando as inovações, né? E, consequentemente, pode deixar a organização parada no tempo, mesmo sabendo que a mudança é super necessária para a empresa evoluir, para a organização evoluir. Então, existem 3 elementos da cultura organizacional que são importantes que a gente sempre trabalha nessa aula, tá? O primeiro elemento são os artefatos visíveis, tá? Artefatos que são elementos tangíveis que você pode pegar ou que você pode ver, né? Então a gente tem slogan, a gente tem vestimenta, a gente tem estrutura. Esses são elementos da cultura organizacional conhecidos como artefatos visíveis. A gente sempre fala da Google e sempre fala da Apple. A Google, por exemplo, tem um escritório que é conhecido por ter um ambiente super criativo, descontraído, com áreas de descanso, com mesa de ping-pong, tá? E até escorregador eu já vi aí em imagem que a gente procura no Google, tá? Então, esses elementos físicos, tá? Que são tangíveis ou que a gente pode ver de perto, refletem uma cultura que é o quê? Inovadora, né? Que é colaborativa, que mostra pra gente que é uma cultura que valoriza a criatividade, que valoriza o bem-estar dos colaboradores, tá? Assim como a Apple, né? Quando a gente fala de artefatos visíveis, a gente usa o exemplo da Apple, né? Que é uma loja que tem um design minimalista, que é elegante, tem uma estética simples, mas é muito sofisticada. É o que a gente vê, os funcionários vestidos de camiseta preta, né? Que refletem inovação, qualidade, a disposição dos produtos, que incentiva a interação do cliente com as novidades. Você pode ir lá pegar, ouvir, mexer, tá? Isso tudo, essa experiência de conexão da marca com o usuário é um exemplo de artefato visível como elemento da cultura organizacional, tá? Outro elemento que a gente sempre fala é a valorização das pessoas, tá? Um exemplo que a gente sempre fala também, né? Valorização, não, desculpa, valores das pessoas, né? Que são crenças e princípios que orientam o comportamento dos colaboradores dentro da organização. A gente também
usa exemplo de empresas conhecidas, como, por exemplo, a Ben Jerry, que é uma famosa marca de sorvete, né? Essa marca, ela tem os seus valores claramente declarados, tá? Porque eu fui procurar, fui ler e está baseado principalmente em justiça social e sustentabilidade, né? Então, a justiça social e a sustentabilidade são valores que orientam a cultura da Ben Jerry, né? Isso não está só na missão da empresa, não, tá? Isso acaba refletindo nas interações diárias entre colaboradores e tomada de decisão, por exemplo, tá? Porque lá a gente sabe, eu já li bastante, que para escolher ingrediente, para escolher algumas práticas, né? Os funcionários têm total liberdade de participação. Outro elemento de cultura que a gente trabalha são os pressupostos básicos, que são né, o pressuposto básico é o nível mais profundo, mais enraizado da cultura organizacional, tá? Então, a gente sempre usa exemplos da Apple também, né? Por quê? Porque o pressuposto básico da Apple é que a privacidade do usuário é fundamental. Então, essa crença é tão arraigada na cultura da empresa que acaba orientando como eles desenvolvem os seus produtos, como eles prestam os seus serviços. Então, os colaboradores, eles acreditam piamente que os dados dos usuários devem ser sempre protegidos, devem ser sempre respeitados. E isso acaba, obviamente, influenciando a maneira como eles projetam os seus aplicativos, até as suas políticas de segurança, tá? Então, a gente fala que esses pressupostos básicos da Apple, essa visão sobre privacidade, ajuda sem dúvida nenhuma, construir a confiança dos consumidores que a gente sabe que existe em todos as faixa etárias das pessoas, tá? Quando a gente fala muito de cultura, a gente sempre vem com uma outra aulinha junto, né? O que você está estudando em gestão de pessoas? Ah, eu estou estudando cultura e clima organizacional. Por quê? Porque o clima organizacional, ele é o reflexo da cultura, tá? São elementos independentes, mas são elementos interagentes, tá? Então, o clima é o reflexo da cultura. O clima é a temperatura do lugar onde as pessoas trabalham, tá? Só que em vez de a gente falar sobre calor e frio, a gente está falando sobre sentimento, tá? Se todo mundo se sente apoiado, se todo mundo pode conversar, se todo mundo é reconhecido pelo que faz, obviamente a tendência é ter um clima organizacional muito legal de se trabalhar, né? Se acontecer ao contrário, né? Se você não pode falar, se você é tolhido, se você faz e não é reconhecido, a tendência é ter um clima organizacional desfavorável, né? Um clima organizacional ruim, né? Então, quando o clima é bom, as pessoas trabalham melhor e acabam ajudando a empresa, a organização a ter sucesso, tá? Então, definição de clima: percepção compartilhada dos colaboradores sobre o ambiente do trabalho, né? Suporte, comunicação, reconhecimento, isso tudo influencia diretamente na satisfação e na motivação do colaborador. Mas tem diferença. Existe uma diferença entre clima e cultura organizacional. A cultura, tá? São as regras, as normas da organização. E o clima é o reflexo dessa cultura, tá? Então, a gente usa o exemplo da Netflix para trabalhar exatamente essa diferença, essa distinção entre cultura e clima organizacional, tá? A Netflix, ela é uma organização que tem uma cultura muito clara, tá? Que é baseada em liberdade e responsabilidade. Então, a Netflix valoriza a inovação, valoriza a transparência, permite que os colaboradores tomem decisões que são importantes,
permite que os colaboradores aprendam com os erros, né? Então, essa abordagem é um reflexo de valores, de normas que estão profundamente enraizadas na empresa, né? E o que acontece? A tendência é de se ter um clima organizacional muito favorável ao se trabalhar na Netflix. Porém, o clima ele pode mudar com as experiências do dia a dia, né? Se a empresa, se a organização está passando por um período de pressão interna, né, para entregar um projeto, os colaboradores eles podem se sentir estressados, eles podem se sentir sobrecarregados, e isso pode afetar o clima, tornando um clima tenso, mesmo que a cultura seja uma cultura de valorização, tá? Então, o que a gente sabe? Que a cultura, ela é sólida, a cultura, ela se mantém ao longo do tempo. O clima é mutável. O clima, ele depende da situação do dia, ele é a temperatura, ele depende da situação do dia, né, para se mostrar mais ou menos favorável. Por isso, a gente diz que o clima tem uma natureza transitória. O clima, ele tem uma natureza que muda. Ele é como o tempo, ele pode mudar rapidamente. Às vezes está tudo tranquilo, as pessoas estão felizes, estão trabalhando bem, mas se acontece alguma coisa, como um novo chefe que vai chegar, ou como uma regra que mudou, isso deixa rapidamente o clima diferente, né? Por isso é tão importante prestar atenção nessas mudanças, para que mesmo que elas aconteçam, o clima continue minimamente sendo saudável e agradável, tá? Então, existe uma natureza transitória sobre o clima organizacional, sobre suas características mutáveis, tá? E aí a gente fala que existem alguns fatores que são constitutivos do clima organizacional. Por que eles mudam? Porque esses fatores mudam. Os fatores que constituem o clima, eles acabam mudando. Autonomia, quando os colaboradores têm liberdade para tomar decisão, a coesão é a amizade entre a equipe, confiança é a comunicação aberta que faz todos se sentirem mais seguros, pressão tem a ver com demanda, como eu já falei, que deixa as pessoas mais estressadas ou mais motivadas. O suporte é o apoio do chefe. Quando alguém comete um erro, por exemplo, se o chefe fala, vai aprender com seus erros, isso deixa um clima tranquilo, né? Ou se o chefe vai lá e descangalha, isso deixa um clima desfavorável. Justiça, quando todos percebem que são tratados de maneira igual, equitativa, né? Isso traz motivação, traz um clima mais favorável. E, obviamente, inovação é o estímulo à criatividade, né? É encorajar novas ideias que acabam deixando o trabalho muito mais legal e muito mais eficiente, né? Quando a gente fala, então, sobre fatores constitutivos, né, do clima organizacional, a gente consegue perceber que existem fatores que fazem com que o clima seja mais legal ou menos legal de se estar trabalhando naquele momento, né? Então, um clima ruim, ele pode surgir quando as pessoas não são reconhecidas, quando as pessoas não são recompensadas. E aí, elas se sentem desvalorizadas, elas se sentem desmotivadas. E outra coisa, tem a comunicação também. Se a comunicação sobre o objetivo do trabalho, se a comunicação sobre a função que você tem que fazer não for clara, isso gera confusão, isso gera descontentamento. E o clima fica, obviamente, desfavorável. Mas a gente tem também, por outro lado, um clima positivo, quando os erros, eles acabam sendo vistos como oportunidade de aprender, né? Quando os erros acabam incentivando a criatividade, acabam incentivando a segurança para experimentar algo novo. É como o neném que vai andar. Se ele cai e a mãe fala, vai lá, vai lá, vai lá, ele acaba andando. Se a mãe fala, você caiu e não sei o quê, o neném fica com medo de andar de novo. Então, um clima positivo é criado quando os erros são vistos como uma oportunidade de aprender, né? Quando a criatividade é incentivada, né? Quando a gente tem segurança para experimentar.
E tem também outro fator que influencia num clima organizacional favorável, e a gente já falou, é a liderança, né? Os líderes que têm uma comunicação aberta, clara, os líderes que envolvem a equipe, os líderes que fazem com que todos se sintam parte do grupo, melhoram o ânimo, melhoram o engajamento, a colaboração e, consequentemente, proporcionam um clima favorável de se trabalhar, né? Mas falando ainda em clima favorável e desfavorável, a gente conhece alguns fatores internos e externos que também influenciam no clima, né? A gestão, a comunicação, tudo isso dentro da empresa. Então, são fatores internos que têm um grande impacto no clima. Uma gestão que é transparente, uma gestão que é acessível, tá? Ajuda a construir confiança, ajuda a gerar segurança, a proporcionar segurança entre os trabalhadores, né? Enquanto uma abordagem mais autoritária, a gente sabe que pode deixar o colaborador extremamente desmotivado, né? Outra coisa é a comunicação, né? É um fator interno. A comunicação que, quando é eficaz, é muito melhor. A comunicação eficaz, ela é essencial. Quando as informações são claras, quando as informações são frequentes, as expectativas elas ficam muito mais bem definidas. E a equipe, obviamente, trabalha muito melhor. Mas se a gente tem falha na comunicação, se ninguém sabe o que tem que fazer, de onde vem a ordem, por que é isso causa confusão, isso causa conflito e acaba prejudicando o ambiente de trabalho e acaba prejudicando o clima organizacional, tá? Já os fatores externos, né, que estão ligados ao clima, porém não estão dentro da empresa, estão fora da empresa, né? A gente fala sobre condições familiares, sobre questões sociais, isso afeta muito o clima organizacional, porque o estado emocional, o estado financeiro dos colaboradores fora do ambiente do trabalho, né, pode diminuir o foco, pode e diminui o foco e a motivação do colaborador dentro do ambiente organizacional, né? Mais que isso, fatores políticos, sociais, econômicos, instabilidade econômica, mudança de lei, tudo isso acaba tornando o colaborador muito mais tenso e influencia no ambiente de trabalho, né? Se a empresa, por exemplo, é alinhada com valores sociais positivos, isso pode aumentar a satisfação no ambiente de trabalho e melhorar o clima organizacional, né? Então, tudo isso tem a ver com clima legal e com clima ruim. A gente pode ter clima legal e clima ruim levando em consideração fatores externos, clima legal e clima ruim, levando em consideração fatores internos, tá? Para finalizar a aula, nós vamos falar sobre, acabei de falar sobre os fatores externos e internos que influenciam o clima e finalmente, né, sobre a diferença da cultura e do clima organizacional, né? Nesse último slide, eu trouxe um exemplo real para a gente entender. Se cultura organizacional é a personalidade da empresa e o clima organizacional é a temperatura do ambiente de trabalho, né? A gente trouxe que a cultura organizacional do Google, da Google, né, entendida como a personalidade da empresa, é uma cultura focada em inovação, em criatividade, onde os funcionários são incentivados a experimentar novas ideias, a colaborar, né? Isso tudo gera um clima saudável, onde todos estão livres para compartilhar as suas sugestões. Um clima favorável, né? Já que o clima é a temperatura da empresa, né? A gente tem a probabilidade de ter temperaturas favoráveis ao longo do tempo, né? Se a liderança se comunica bem, se a liderança reconhece o trabalho dos colaboradores, o clima tende a ser positivo e motivador. Se tiver problema de comunicação, se tiver pressão excessiva, isso pode deixar o clima tenso e negativo, mesmo que a cultura seja forte.
mesmo que a cultura permaneça forte. Então, cultura muito mais estável, clima muito mais mutável, tá bom? Cultura, o RG, a personalidade da empresa, clima, o humor do ambiente, a temperatura do ambiente, não em relação a calor e frio, mas em relação ao legal e ao não legal, tá bom? Então, até a próxima aula, a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.